Amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós na TV Caminho Livre mais uma vez para mais um vídeo. Antes de tratar do assunto que eu proponho tratar aqui, a respeito do sábado, eu quero fazer só algumas observações em relação ao último vídeo que eu fiz. No último vídeo, vamos lá para 1 Timóteo capítulo 4. No último vídeo, eu tratei de fazer algumas observações sobre 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Versículo 1 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu disse aqui que, aqui nesse texto, Paulo fala sobre espíritos enganadores, que por praticarem ensinos de demônios, obliterariam, perverteriam o entendimento de alguns com relação à fé. E esses alguns, por influência direta desses espíritos enganadores, a quem Paulo em outro lugar chama de lobos vorazes, eles apostatariam da fé. Nós tratamos deste assunto e eu tratei de deixar bem claro o seguinte: olha, os lobos vorazes, eles existirão no seio da igreja cristã, no seio daquilo que nós percebemos como comunidade cristã, comunhão de crentes, igreja cristã. É no seio, é no meio deles, no meio do cristianismo, no meio da igreja, no meio da comunidade cristã, que esses lobos vorazes, esses espíritos enganadores, como diz Paulo, se manifestarão. Pedro os chama de falsos mestres, falsos profetas, cães e porcas, né? É deste modo que Pedro trata essa gente que semeia o erro, semeia a mentira, semeia o engano. E com o erro, com a mentira, com o engano, eles conseguem arrebatar, eles conseguem a atenção de muitos. De muitos. E esses a quem eles conseguem, esses lobos vorazes conseguem subverter, eles fazem com que estes saiam do meio cristão, se retirem da comunhão cristã, da comunidade cristã, da koinonia cristã. Paulo não está, como nós dissemos, deixamos claro aqui, ensinando de que é possível perder a salvação. Não é isso que Paulo está tentando dizer. Ele está tentando mostrar o seguinte: olha, algumas pessoas, né, serão enganadas por estes espíritos enganadores, por esses lobos vorazes, falsos mestres, falsos profetas. Nós deixamos bem claro aqui, mostramos na palavra de Deus, que Jesus promete nos proteger contra os erros, contra os enganos desses falsos cristos, desses falsos mestres, desses lobos vorazes, desses espíritos enganadores. Deus nos protege do engano. Paulo, o próprio Paulo, que escreve a Timóteo aqui, ele no livro de Romanos, e eu li isso em dois lugares, Romanos capítulo 9, verso 33, depois Romanos 10, versículo 11, ele deixa bem claro o seguinte: quem em Jesus crer não será confundido. Algumas traduções dizem não será envergonhado, né? Ou seja, a questão da vergonha aí seria o quê? Produto de um engano, de um engodo, né? Estou envergonhado porque fui enganado, fui ludibriado. Não, quem crê em Jesus não será confundido. Os falsos cristos, os falsos mestres, os falsos profetas enganariam a muitos. E é a intenção deles enganar até os eleitos, mas aos eleitos isto não é possível. Jesus deixa isso claro em Mateus 24, 24, certo? Então, estes que serão enganados não são os lobos vorazes. Eles são, na verdade, vítimas. Esses alguns a quem Paulo se refere aqui, em 1 Timóteo capítulo 4, 1, né? Esses alguns são as vítimas dos lobos vorazes. Mas esses que são vítimas também nunca foram salvos, nunca foram filhos de Deus, nunca foram eleitos de Deus. É justamente por não terem sido nunca salvos, nunca terem sido verdadeiros filhos de Deus, é que eles são enganados. Ou seja, o fundamento deles não é a palavra de Deus, não é o evangelho da graça. O fundamento deles é outra coisa.
E é por isso que eles são enganados, certo? Bom, foi necessário eu fazer estas observações para evitar qualquer tipo de comentário crítico negativo a respeito daquilo que eu falei. Eu tenho autocrítica para saber quando eu erro, eu tenho autocrítica para saber quando eu fui mal, quando eu não fui bem, eu tenho autocrítica para saber quando algo não saiu muito bem explicado, eu tenho autocrítica, né? E às vezes é por isso que eu falo muito sobre um determinado assunto, porque eu quero me cercar de cuidados tais que evitem o quê? Evitem o engano, evitem o erro, a má compreensão daquilo que eu estou tratando aqui, correto? Muito bem, vamos tratar de um outro assunto, como o próprio título deste vídeo propõe. Vocês já ouviram falar em engenharia reversa? Engenharia reversa nada mais é do que a desconstrução de algo, né, para saber como aquele algo foi feito, como ele foi estruturado, como ele foi organizado, como ele foi sistematizado, né? A engenharia reversa é algo muito comum, né, no mundo tecnológico atual, no mundo das ciências tecnológicas atuais, ou atual. É algo comum. Hoje eu gostaria de fazer com vocês uma espécie de teologia reversa acerca do sábado. Por quê? Porque eu já tratei do sábado começando lá do Éden, desde o princípio das coisas, né? Eu comecei no Gênesis e vim tratando sobre o sábado, abordando a questão do sábado, né, em outros livros, né, além do Gênesis, enfim. Hoje eu quero vir de trás para frente, eu quero fazer uma teologia reversa a respeito do sábado. Eu quero abordar um outro aspecto, ou alguns aspectos sobre o sábado, que eu não abordei nos meus 4 vídeos anteriores, onde eu tratei da questão do sábado exclusivamente, tá certo? Para isso vamos primeiro a São Mateus capítulo 12, abra aí, pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 12. Vamos ler um trecho, uma perícope. E eu quero me focar, eu quero me deter num versículo específico aqui deste trecho, tá? Mas vamos ler todo o trecho para que a gente contextualize a questão, ok? Mateus capítulo 12, do verso 9 até o verso 14, o texto diz assim: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, preste atenção na pergunta, hein? É lícito curar no sábado? Olha só a pergunta que os fariseus lançam para Jesus. É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, verso 11: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão, estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Amados, este texto é um texto muito conhecido dos adventistas do sétimo dia, porque este é um dos textos que a teologia adventista utiliza para poder reafirmar o seu entendimento sobre a vigência do 4º mandamento da lei de Deus, que trata do descanso sabático, da santificação do sétimo dia da semana. Este é um dos textos. A igreja se utiliza muito, especificamente aqui do verso 12, para dizer o seguinte: olha, é lícito nos sábados fazer o bem. É lícito nos sábados fazer o bem. Mas vamos entender isso aqui? Vamos entender um pouquinho mais a respeito dessa questão? Nós gravamos 4 vídeos sobre o sábado, né, falando sobre a questão do sábado, e por mais que a gente pense que a gente tenha encerrado, lacrado, fechado o assunto, a gente percebe que há coisas a serem discutidas, há aspectos que não foram abordados, né, há observações que precisam ser feitas. Então vamos lá. Vamos analisar então a afirmação de Jesus em resposta àquela pergunta direta dos fariseus. Os fariseus perguntam para Jesus: Senhor, é lícito curar no sábado? Essa é a pergunta direta. Aí Jesus aborda algo que eles sabem ser a verdade. E o que é? Né?
E o que é verdade? É que quando num sábado qualquer animal deles, do seu rebanho, o rebanho dos judeus, de um modo geral, caísse num buraco ou numa vala, numa cova num dia de sábado, eles empreenderiam todos os esforços possíveis e imagináveis, lançariam mão de todos os recursos para poder tirar o animal ali da cova, do buraco, mesmo que fosse um dia de sábado. Né? Era algo comum, todo mundo sabia que todo mundo fazia isso, e que estava disposto a fazer isso, mesmo que isso fosse num sábado. Aí Jesus, então, de posse, depois de ter lançado isso na cara dos fariseus, como dizendo assim, olha, vocês são realmente, vocês produzem 2 pesos e 2 medidas, né? Parece até alguns partidos que nós conhecemos, partidos políticos que nós conhecemos, né? Aqui, especificamente aqui no Brasil, né? Pois é, 2 pesos e 2 medidas. Vocês querem que os outros cumpram a lei, né? Mas quando se trata de vocês mesmos, vocês se autodesculpam, se autojustificam, ou seja, a mesma lei para os outros não é a mesma lei para vocês, né? 2 pesos e 2 medidas, não é isso? Aí Jesus então esfrega isso na cara deles e, arrematando e respondendo de forma direta também uma pergunta direta, diz o seguinte, olha, logo, né, se vocês tiram um animal da cova, do buraco num dia de sábado, né, quanto mais vale um homem, né? Eu estou aqui curando um homem que tem uma mão ressequida. Né? Para Deus, a vida de um homem vale mais do que a vida de um animal. É bom você fazer o bem e tirar um animal da cova, não é mal, não. É bom, é um bem. Tirar um animal, coitado do animal, caiu na cova no dia de sábado, é um bem. Só que tem um detalhe. Curar um homem que está doente, né, no caso aqui a mão ressequida, num dia de sábado, também é bem. Porque para Deus, o homem vale mais do que um animal. Então Jesus, depois de dizer isso, ele dá a seguinte resposta. É lícito, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Vamos analisar primeiro a questão da palavra lícito. Essa expressão é muito significativa para que a gente entenda o que Jesus quis ensinar para os fariseus aqui. Vamos lá. Lícito. O que é lícito? Lícito é algo que está de acordo com a lei. Está em concordância com a lei. Está no espírito da lei. Concorda com a lei. É aceito, é liberado pela lei, justamente por estar em concordância com a lei. Lícito é isso, é algo que está de acordo com a lei. Né? Ok, dito isto, vamos analisar o seguinte então. A que lei Jesus estava se referindo de modo implícito aqui, porque ele não cita a lei. Ele diz, é lícito nos sábados fazer o bem. É lícito, ou seja, está de conformidade com o espírito da lei, está de acordo com a lei. Mas que lei é esta? Que lei seria esta que Jesus cita de modo implícito aqui, ao dizer que é lícito? O adventista do 7º dia se apressaria em dizer, com toda certeza, que a lei a qual Jesus se refere de modo implícito aqui é o 4º mandamento. Mas aí se a gente for para o 4º mandamento, não vamos ler para ganhar tempo, né? Nós conhecemos o mandamento de cor e salteado, não há nenhuma brecha, não há nenhum gap, não há nenhuma deixa no próprio mandamento que diz respeito a fazer o bem no sábado. Pelo contrário, o mandamento é claro em dizer o seguinte, olha, assim como Deus descansou lá no Éden, né, criando o 7º dia, descansando, abençoando esse dia, quero que vocês façam a mesma coisa. Cessem as vossas atividades, descansem nesse dia, santifica esse dia, né? Santifica esse dia, descansa esse dia, santifica esse dia descansando nesse dia, cessando todas as vossas atividades. Ou seja, não há o que fazer no dia de sábado, vocês não devem fazer nada, né? Essa aqui é a ordem direta do mandamento. O mandamento é curto e grosso, né? Ele é muito objetivo, ele é sintético. Ele não dá nenhuma abertura para que a gente possa fazer alguma coisa. Pelo contrário, ele diz o seguinte, é para você não fazer nada, né? Não é isso que o mandamento diz? Então, veja bem, Jesus não poderia estar citando de modo enfático e direto a questão do 4º mandamento. Jesus não tinha em mente a questão do 4º mandamento, quando ele fala é lícito. Mas como não? Alguém pode perguntar. Não, se não vejamos, o que Jesus entendia ser a lei, ou os mandamentos, tá?
Porque adventista gosta de ficar discutindo isso, gosta de ficar mascando esse assunto, como se a grande autoridade no mundo cristão sobre mandamentos, sobre leis no mundo de hoje, fossem eles, né? Mas então vamos ver aqui, segundo a Bíblia, como é que Jesus entendia os mandamentos. O que para Jesus eram os mandamentos, ou a lei? Vamos lá? Mateus, próprio Mateus aí na frente, capítulo 22. Vamos ler do verso 34 ao verso 40. Mateus 22, 34 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Eu fico pensando o seguinte: se Jesus estivesse entre nós hoje e um adventista se aproximasse dele, eu tenho certeza que o adventista faria esta mesma pergunta que este fariseu, esse intérprete da lei, fez para ele lá no passado. Senhor, mas qual é mesmo o grande mandamento da lei? Qual é o mandamento mais importante? Qual é o mandamento mais significativo? Eu não tenho dúvida nenhuma de que o adventista perguntaria, dentre outras coisas, perguntaria isso para Jesus, não é? Vamos ver a resposta de Jesus? Vamos lá. Verso 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Percebam que há aqui um entendimento claro a respeito de como o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus, entendia ser a lei, ou os mandamentos. O que era a lei para esse Jesus maravilhoso Salvador que nós temos? O que era a lei? Como ele enxergava a lei? Como ele percebia a lei? Como ele entendia a lei? Ou os mandamentos? Como é que ele entendia isso? Aí ele dá a resposta diante daquela pergunta: qual é o grande mandamento, o maior mandamento, o mais importante, Senhor? Aí Jesus, ele cita dois mandamentos como que sintetizando o espírito de toda a lei, dizendo inclusive que destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Aquilo que nós entendemos ser as escrituras sagradas veterotestamentárias, ou seja, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, tudo que está contido ali, todo o conteúdo veterotestamentário depende destas duas leis ou destes dois mandamentos. Estes são os mandamentos supra-importantes, de suma importância aos olhos do nosso Deus. Amor a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, né? Com todas as tuas forças. E amor ao próximo como a ti mesmo. Esta é a lei. Então veja, quando Jesus, respondendo à questão do sábado, ele diz para um fariseu assim: olha, é lícito, tendo evidentemente colocado a questão do seguinte modo: olha, mais vale um homem aos olhos de Deus do que um animal. Logo é lícito, ou seja, está de conformidade com o espírito da lei, nos sábados fazer o bem. Nos sábados fazer o bem. E que lei era esta? Estes dois mandamentos, que sintetizam o espírito da lei. Estes dois mandamentos. Quando Jesus fala é lícito, que alguma coisa é lícita, ele tem como base, né, ele tem como preceitos fundamentais estes dois grandes mandamentos. O amor a Deus com tudo aquilo que nós somos e temos, e o amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Esta é a lei. É esta a lei. Certo? Ok. Tendo isto em vista, e tendo dito tudo isto, agora cabe-nos fazer uma seguinte pergunta, um outro questionamento. Bom, já sabemos o que é lícito, e já sabemos, e já vimos aqui pela palavra de Deus, o que é que Jesus entendia ser a lei, ou os mandamentos. Quais eram os grandes mandamentos, os mandamentos mais importantes da lei? Ele não cita o sábado.
para desespero e tristeza de todos os adventistas do sétimo dia que me assistem agora, Jesus não cita o sábado como sendo o maior mandamento da lei. Ao contrário do que afirma a grande profetisa dos adventistas, a velha caduca chamada Ellen White, né? Ela, num de seus escritos, não me lembro mais qual é o livro, em que ela diz que em visão ela entrou no santuário, Deus abriu-lhe ali a arca e ela pôde ver a tábua contendo os 10 mandamentos e o quarto mandamento brilhando mais do que todos os demais. O sentido disto não é outro, senão entender o seguinte, que o quarto mandamento é o mais importante para Deus, segundo a velha caduca chamada Ellen White. Entendeu? Então, o quarto mandamento, segundo a pseudo-profetisa adventista, ele brilha mais do que os outros. Por quê? Porque ele é mais importante. Inclusive, né, consubstanciando este entendimento, no grande conflito ela diz que o sábado será a pedra de toque, o muro de separação, aquilo que definirá quem é quem para Deus, quem é filho de Deus e quem não é, quem está do lado de Deus e quem não está, quem é verdadeiro filho de Deus e quem não é. O sábado será a pedra de toque. Ou seja, para o adventista do sétimo dia, e aí não adianta o adventista dançar, espernear, fazer pirraça, fazer chicane, malabarismo com a palavra de Deus, não adianta. Mas o adventista tem que concordar com o fato de que para ele, o sábado é sim, como diz Ellen White, em Testemunho Seleto, se não me engano, questão de vida ou morte, ou seja, condição sine qua non de salvação. Essa que é a verdade. Por quê? Porque o adventista afirma que agora nos últimos tempos, quando o decreto dominical for instituído, um decreto de âmbito mundial, exigindo a guarda do domingo, certo? Quem guardar o domingo, o primeiro dia da semana, receberá o sinal da besta. E quem guardar o sétimo dia, o quarto mandamento, receberá o selo de Deus e será salvo. Receberá o selo de Deus para ser salvo. Portanto, para o adventista do sétimo dia, guardar o sábado ou não, agora no fim dos tempos, especialmente quando o decreto sair, será sim uma questão de vida ou morte. Ou seja, já não valerá mais a graça, já não valerá mais o evangelho. O fato de Jesus ter morrido na cruz não importa. O que importa agora é ter que guardar o sábado para receber o selo de Deus, porque senão não é salvo. Ora, meu Deus do céu, esse é o entendimento da igreja adventista. Quem é adventista sabe muito bem de que não estou falando algo inverídico do ponto de vista adventista. Não estou falando nenhuma bobagem do ponto de vista adventista. É este o entendimento da igreja. Portanto, para a igreja adventista, o sábado, sem dúvida nenhuma, é o maior dos mandamentos, é o mandamento mais importante. Tanto é verdade que a igreja adventista bate muito em cima da tecla do sábado, porque o sábado, eu já disse isso e repito, é a única coisa que a igreja adventista tem de diferente para dar ao mundo, para oferecer ao mundo. O sábado, 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 sábado. Tudo gira em torno do sábado. Mas voltemos à questão da afirmação do Senhor Jesus, que diz o seguinte, olha, é lícito nos sábados fazer o bem, ou seja, está de acordo com a lei. Que lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Está de acordo com esta lei. Está em concordância com esta lei. Nos sábados fazer o bem. Outra questão. Que bem é este? Jesus circunscreveu este bem a alguma categoria da cultura humana, das ações humanas, das filosofias humanas. Jesus circunscreveu esse bem em uma determinada categoria. Jesus especificou que tipo de bem é esse. Olha, esse bem, esse bem, esse bem, esse bem, esses bens relatados e listados aqui, estes podem ser realizados no sábado. Agora, esse bem, esse bem, esse bem, esse bem aqui, estes desta lista estão enquadrados numa outra categoria, não são lícitos serem realizados ou serem produzidos no sábado. Foi isso que Jesus disse. Sejam sinceros, sejam honestos, pelo menos uma vez, adventistas. Sejam honestos. Sejam honestos. Foi isso que Jesus disse. Quando Jesus cita o conceito de bem, ele especifica que tipo de bem. Ele especifica, ele vai ao X, ao cerne do conceito de bem para dizer, olha, esse bem podem. Agora, esse bem não podem. É isso que Jesus faz? Definitivamente não. Até porque Jesus está lançando, veja bem, lançando mão
de algo que os judeus, de um modo geral, faziam. Ou seja, um animal caiu na cova no dia de sábado. Eles iam empreender todos os recursos para tirar o coitado do animal de lá. Beleza, ótimo, devem fazer isso mesmo. Mas não admitiam um homem ser curado, ser agraciado por Deus maravilhoso, receber uma cura no dia de sábado. Então Jesus tem que afirmar ipsis literis algo que é patente, claro e notório para todo cristão hoje. Olha, mais vale um homem, ou seja, no sentido genérico, mais vale a humanidade para Deus do que todos os animais da face da terra. O homem, ou seja, a humanidade, tem mais valor para Deus do que um animal. E vejam como este raciocínio é o correto, amados. Percebam como este raciocínio é o correto. Vejam, analisando a questão do sábado, dentro desta questão, Jesus insere aqui algo que é público e notório, especialmente depois desta afirmação. Olha, mais vale um homem do que uma ovelha para Deus. Entenderam? A humanidade tem maior valor do que os animais para Deus. Olha só, vamos ler um outro texto. Marcos, aí na frente, capítulo 2, versos 27 e 28. E acrescentou, o sábado foi estabelecido. Olha só, olha esta afirmação do Senhor Jesus. O sábado foi estabelecido por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então veja, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Porque era assim que os fariseus pensavam. Que o homem foi estabelecido por causa do sábado. Ou seja, eles inverteram o sentido das coisas. Jesus, o Senhor do sábado, ele criou o sétimo dia da semana, estabeleceu depois este dia como mandamento, a guarda deste dia como mandamento. Para quê? Para benefício da humanidade, para a bênção da humanidade. Ou seja, os fariseus teriam que rever o seu conceito de sábado. Porque o conceito de sábado, nutrido e advogado pelos fariseus, estava no espírito contrário àquele espírito original para o qual Jesus criou este dia e depois o transformou em mandamento. Vejam, o sábado tem que servir. O sábado tem que ser servo da humanidade, não senhor da humanidade. Eu não posso, veja bem, eu não posso, diante destas palavras maravilhosas de Jesus, diante deste entendimento de Jesus, o nosso Senhor, o Senhor do sábado, eu não posso agora conduzir a minha vida tendo como objeto, objetivo maior, guardar o sábado. Eu não posso ficar preocupado. O sábado não pode ser o centro da minha vida. Ele não pode ser o grande objetivo da minha vida. Ele não pode ser aquilo para o qual eu devo destinar todos os meus esforços, todo o meu pensamento, todas as minhas atividades, nada. Toda a minha produção, seja ela mental, emocional, psicológica, espiritual, cultural, né? Nada profissional, não pode ser direcionada para eu guardar o sábado. É o contrário, o sábado é que tem que me servir. Ele tem que ser bênção para mim. Ele tem que ser bênção para mim. Então, Jesus, o que Jesus fez, veja bem, assim como no Sermão do Monte, olha só como é interessante isso. No Sermão do Monte, Jesus, ele aprofundou o sentido da lei em muitos aspectos, né? Ele aprofundou o sentido da lei. Ele ampliou o sentido da lei. Ele diz assim, olha, um exemplo aqui, né? Que ele diz aqui, olha, Moisés não disse para vocês que era para dar carta de divórcio, né? Todo homem que quisesse dar carta de divórcio para a mulher estava liberado para fazê-lo. Eu, porém, vos digo, olha só, eu, porém, vos digo. Tudo que Moisés falou foi por ordem do próprio Cristo lá atrás. Só que aquelas ordens, elas tinham um tempo específico.
elas teriam que ser obedecidas num tempo específico, observando-se necessidades específicas daquele tempo específico, daquela circunstância específica, e cumprir um propósito ou alguns propósitos específicos, até que ele mesmo viesse e pudesse colocar as coisas na sua perspectiva correta. Então veja, no Sermão do Monte, Jesus fala, olha, Moisés não disse isso, mais aquilo e mais aquilo, eu, porém, vos digo. Moisés não disse isso e mais aquilo, eu, porém, vos digo. Sabe? Com relação ao sábado, veja bem que ele não tratou deste assunto no Sermão do Monte. Jesus, e aí cabe fazer um parêntese necessário que agora, Jesus não fez nenhuma apologia ao sábado. Jesus não fez nenhum discurso exclusivo para falar sobre a necessidade, a importância, a gravidade de nós obedecermos o quarto mandamento, porque senão, nada disso Jesus fez. Nem Jesus e nenhum dos apóstolos fizeram. Ninguém falou nada a respeito da necessidade de se guardar o sábado. Por que eu estou falando isso? Porque o adventista do sétimo dia é muito engraçado. Ele realmente ele age conforme 2 pesos e 2 medidas. Porque ele, quando ele quer enfiar o sábado goela abaixo da humanidade, especialmente dos incautos, ele vai em busca da literalidade do mandamento. O que é isso? Ele vai em busca das pseudos-provas escriturísticas da validade da vigência do sábado. Né? Não é isso que o adventista faz? É sim. Inclusive 2 argumentos que são muito simplórios e batidos dentro da igreja adventista é o seguinte: mostra-me na Bíblia, adventista discutindo com um evangélico, ou então católico, mostra-me na Bíblia um texto onde Jesus tem abrogado o sábado, mostra-me na Bíblia. Ele sabe que não existe. Ele está lançando uma armadilha sobre o incauto, ele quer enredar o incauto com a literalidade do mandamento. Mostra-me na Bíblia, irmão. Onde é que está aí que Jesus aboliu o sábado? E é verdade, Jesus, não existe isso na Bíblia. Essa não foi a maior preocupação de Jesus, o sábado, guardar o sábado ou não. Não existe isso na Bíblia. Aí ele lança um outro argumento para enredar mais ainda o incauto. Mostra-me na Bíblia, irmão. Onde é que Jesus transferiu as ordenanças do sábado, 7º dia, para o 1º dia da semana? Também não há. Também não há nenhuma prova escriturística nesse sentido. E aí o adventista consegue enredar, enlaçar, ganhar o incauto para si. Aí o incauto, coitadinho, vai falar, não, é verdade, o adventista tem razão, o adventista está certo. O adventista está com a verdade, porque está escrito. Mas eles se esquecem de um pequeno detalhe. O sábado é o único mandamento da lei de Deus que não foi repetido ipsis literis no Novo Testamento. Não existe a repetição do mandamento no sábado, no Novo Testamento. Não existe. Nem Jesus ordenou a guarda do sábado, e nenhum dos apóstolos ordenou a guarda do sábado. Ninguém. Isso não é digno de nota? Se os adventistas apelam para a literalidade, né, das coisas, para o que está escrito das coisas, né? Se eles apelam ipsis literis para a letra das coisas, eles têm que prestar atenção justamente nesta ausência de letra, ordenando-nos guardar o dia que eles tanto veneram. Não é verdade? Ora, bolas, uma lei para todos e não 2 pesos e 2 medidas, adventistas do 7º dia. Vocês são os fariseus da era moderna. Vocês são hipócritas. É isso que vocês são. 2 pesos, 2 medidas. Voltemos à questão de Jesus afirmar: logo é lícito nos sábados fazer o bem. Está
está de conformidade com o espírito da lei. Que lei? Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então vamos analisar o seguinte: que bem é este que pode ser reproduzido no sábado? Que é lícito produzir no sábado? O adventista vai dizer o seguinte: olha, todo bem relacionado com a prática dos exercícios religiosos, todo bem que realmente redundar em bem do meu próximo, eu posso realizar no sábado. Eu posso realizar no sábado. No sábado, eu só não posso trabalhar. Eu não posso trabalhar no sábado, porque o mandamento proíbe isso. Olha, se eu realmente for me preocupar agora e me deter na literalidade do mandamento, eu realmente não vou poder fazer nada. E Jesus está justamente redirecionando a mentalidade judaica para este fato. Vejam, percebam, eu não posso, veja bem, eu não posso ser acudido pela letra da lei do mandamento sabático para que eu possa guardar o sábado, porque senão eu vou ter que realmente cessar as minhas atividades e, veja bem, agir de conformidade com todas as normas e regulações relativas à guarda deste mandamento. Inclusive o seguinte: adventista se esquece de um fato. Olha, no passado, especialmente quando o povo perambulava pelo deserto e ainda não havia conquistado Canaã, a guarda do sábado era penalizada com a morte. Não havia perdão para a transgressão do sábado adventista do sétimo dia. Se você se você evoca a literalidade do mandamento, da letra da lei do sábado, como sua salvaguarda, você se esquece que você está se colocando em submissão a esta mesma letra. E você se esquece que qualquer transgressão, por menor que seja deste mandamento, no passado não havia perdão. A pessoa tinha que morrer. E você está se submetendo, quando você evoca a letra da lei, você está se submetendo a esta mesma letra da lei. Não há perdão para você. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você evoca a literalidade do mandamento, a letra da lei, você está se submetendo a esta mesma literalidade, a esta mesma letra da lei. Portanto, a lei é uma e vale para todos. Não é isso que vocês gostam de afirmar? E é verdade, né? A lei é para todos. Então, veja bem, só que, lembrem-se, não havia perdão para o transgressor do sábado. Ele teria que morrer. A igreja adventista pratica esta ordenança com relação à guarda do sábado? É claro que não. Que idiotice é essa? Mas por que não, se o adventista, ele diz o seguinte: olha, nada mudou em relação ao sábado. O sábado continua intacto. O mandamento continua intacto, nada mudou, nada foi reformulado. Jesus não alterou a letra da lei concernente à guarda do sábado. Jesus não fez nada de diferente. Pelo contrário, Jesus reforçou, Jesus guardou, Jesus cumpriu, Jesus instituiu. Ora bolas! Se nada, absolutamente nada mudou, e vocês gostam de ser meticulosos nessa questão, nenhum ponto, nenhuma vírgula da lei pode ser tirado. Então tá bom, meu irmão, tá bom. Se pra você nenhum ponto, nenhuma vírgula foi alterado ou alterados, sabe, coitado de você, eu tenho pena de você. Eu tenho pena de você que está guardando o sábado com esse espírito. Tenho pena de você, porque você está se submetendo à sua própria condenação, porque você não guarda o sábado da forma como ele tem que ser guardado. Você sabe do que eu estou falando. Outra coisa, detalhe, tá? Só detalhes, mas que são importantes. O adventista tem o quê? Tem hospitais, não é? Aí eles vão dizer o seguinte: não, o médico e a enfermeira, nem os funcionários do hospital estão fazendo um bem. Eles estão lá fazendo um bem. Por isso que eles trabalham no sábado. O serviço não pode parar, e realmente não pode parar mesmo não. Né? Não pode parar mesmo não. De jeito nenhum. Mas no sábado, o recepcionista está lá, ganhando salário, não é?
O recepcionista que trabalha nos hospitais da Igreja Adventista, nas clínicas da Igreja Adventista, não estão recebendo salário, inclusive no sábado? Não recebem salário? Recebem. Eles estão lá. Os enfermeiros não estão lá? Trabalhando, fazendo bem. Realmente, eles estão fazendo bem, mas olha, para receber o seu salário no fim do mês. Não pense você que eles estão lá fazendo obra de caridade, não. Filantropia, não. Hã? Não é verdade isso? As pessoas que cuidam da limpeza dos hospitais no dia de sábado não estão lá também fazendo bem? Estão fazendo bem. Estão mantendo o hospital limpo. Mas elas precisam fazer isso porque o hospital realmente tem que passar por uma questão de higiene rigorosa, né? Isso é necessário. Mas, porém, contudo, eles estão ganhando. Estão trabalhando, mas estão ganhando. Não é verdade? O médico é a mesma coisa. Não é verdade? Outro detalhe, o porteiro que cuida das escolas, dos internatos de vocês. O porteiro. Ou vocês vão dar uma brecha pro ladrão aqui agora e dizer que no sábado não tem vigia nas escolas de vocês, nos prédios de vocês. Vocês vão dar essa brecha para ladrão agora? Não, no sábado a gente dá folga para todos os nossos vigias. O ladrão vai fazer a festa no sábado nas escolas de vocês. É claro que não, isso é outra idiotice. Eu estou só levantando esses pequenos detalhes para os quais o adventista não tem memória. Ele faz questão de esquecer isso. Ou então, de desculpar isso, colocar isso na conta da igreja. Não, se for para a igreja, está liberado. Ou seja, a autoridade não é a Bíblia, é a igreja. A autoridade não é Cristo, é a igreja. É a igreja a grande autoridade. A autoridade não é a palavra de Deus, não é Jesus, é a igreja. Não é? Mas os vigias das escolas de vocês também trabalham aos sábados. Não trabalha? E está recebendo. Outro detalhe aí da minha área. Rádio e TV. Tem que ter funcionário no sábado para manter a rádio no ar. Tem que ter funcionário. Não, mas aí nós estamos pregando evangelho. Ok, meu irmão, tudo bem. Eu sei que vocês estão pregando evangelho, estão fazendo bem. Né? Pregando evangelho é só uma observação aqui, uma errata, né? Pregando o evangelho. Tá bom. Pregando a Bíblia, né? Mas tudo bem, vá lá. Vocês estão falando da Bíblia. Vá lá. Mas tem lá também o operador de áudio, não é? Tem lá o cara que cuida da área tecnológica da rádio. Ele tem que ter apostos lá. Tem que estar presente lá, não é? É funcionário, não é verdade? Quando não é obreiro, é funcionário. E todos fazendo o quê? Recebendo o seu salário. Não é verdade? Vocês não contabilizam o dia de sábado no salário deles? Não é verdade? Eles estão também o quê? Trabalhando. Um outro pequeno detalhe. O adventista que mora distante do templo, que ele frequenta nos sábados, que não tem condução própria, não tem um veículo próprio, ele é obrigado, obviamente, ele é obrigado a pegar um ônibus, não é? Um meio de transporte coletivo, urbano, a pagar para o quê? Para o transporte levá-lo até o lugar lá onde ele vai adorar a Deus, não é verdade? Ele não está trabalhando, tudo bem, ele pode não estar trabalhando, mas o motorista de ônibus está trabalhando para ele no momento em que ele entra dentro do ônibus. Se há um cobrador ou um trocador lá dentro, como é o caso de já não existir em muitos lugares mais o trocador, a figura do trocador ou do cobrador, mas onde há, o cobrador ou o trocador também está trabalhando para você no momento em que você entra dentro do ônibus e paga para ser transportado. Você está recebendo um serviço, um trabalho de alguém. Alguém está trabalhando para você no dia de sábado. É ou não é verdade? Se você pega um táxi, a mesma coisa. Pega um Uber, a mesma coisa. Não é verdade? Aqui em Goiânia tem um caso de uma irmã, não sei se essa irmã, veja bem, não estou ofendendo a irmã não, pelo amor de Deus, uma boa pessoa. Inclusive conheci um de seus netos ou sobrinhos, um negócio assim. Pessoa fantástica também. Ela possui um hotel, não sei se ainda possui, não sei nem se essa irmã está viva. Possui um hotel aqui em Goiânia, um hotel muito antigo aqui em Goiânia, um hotel do início da cidade de Goiânia. Ela possui um hotel, aí eu pergunto, como é que essa irmã fazia com relação ao pôr do sol de sexta-feira ou ao pôr do sol de sábado? Com seus funcionários. Tinha que ter um recepcionista para receber os hóspedes, não é? Tinha que ter no sábado. Tinha que ter as pessoas que cuidam da limpeza, da higiene, não é verdade? No sábado. Como é que essa irmã fazia?
O mandamento é claro e é taxativo em dizer, olha, você não vai trabalhar e ninguém vai trabalhar para você. Está proibido, a letra da lei proíbe. Não é verdade, gente? O que eu estou falando não é verdade. Eu estou citando essas minúcias, para mim, veja bem, para mim, não é que eu não quero dizer que, veja bem, não estou querendo dizer que o recepcionista do hospital, o enfermeiro do hospital, o médico do hospital, o funcionário, seja ele de que área for do hospital, da rádio, do colégio, né? Estão errados. Ou quem paga um ônibus, paga um táxi, paga um Uber para a igreja no sábado, estão errados. Não estou falando isso. Vocês sabem que eu não estou falando isso, né? Eu estou justamente condenando, com autoridade da palavra de Deus, algo no qual vocês não prestam muita atenção. E o mandamento é claro, ele é objetivo, ele é taxativo. Você não vai trabalhar, não vai fazer nenhuma obra e ninguém mais vai fazer a obra por você. Nem o seu animal, nem o seu servo, nem o estrangeiro que está das suas portas para dentro. Ninguém vai fazer nada para você no sábado. Você não vai trabalhar, mas também não obriga ninguém a trabalhar para você não, nem o seu animal. E como fica a questão dos adventistas, né, que moram nas regiões mais distantes dos centros urbanos, que precisam lançar mão da carroça, velha e boa carroça. Precisam selar o animal para poder ir à igreja no sábado. Coitado do animal. Está trabalhando no sábado para o adventista do sétimo dia, quando Deus diz, nem o teu animal. Sou eu que estou falando isso. Já que vocês apelam para a literalidade, a letra da lei, adventistas do sétimo dia, prestem atenção nisto que eu acabei de falar agora, pelo amor de Deus. Então voltemos à questão do sábado. Voltemos à questão do sábado. Quando Jesus diz, é lícito nos sábados fazer o bem. Então nós já vimos o sentido da palavra lícito, não é? E também já observamos algo interessante sobre a questão do bem, o conceito do bem. Jesus não especificou que tipo de bem poderia ser realizado no sábado e que tipo de bem não. Não, de jeito nenhum. Isso não está na letra da palavra de Deus, não consta na palavra de Deus. Jesus ampliou o sentido de bem, universalizou o sentido de bem, para muito além da compreensão dos adventistas do sétimo dia, que são os fariseus modernos, do século XXI. Para muito além da compreensão deles. E eu estou falando isso com gravidade na minha voz. Não estou falando isso com troça, com cinismo. Jesus ampliou o conceito de bem. O que eu quero dizer com isso? Se eu, que sou filho de Deus, fui chamado pela soberania, pela voz graciosa desse Deus maravilhoso, a servi-lo, a ser filho dele, se eu precisar trabalhar no sábado para que eu não morra de fome, para que eu cumpra com as minhas obrigações, para que eu pague a quem eu devo, para que eu tenha dinheiro para pagar o meu aluguel, para pagar a prestação do meu carro, da minha casa, comprar minha roupa, o alimento, o pão de cada dia que eu boto. Se eu precisar trabalhar no sábado para manter a minha dignidade, que é um bem, se eu precisar trabalhar no sábado para não precisar roubar e nem matar, isto é um bem. Se eu precisar trabalhar no sábado para não deixar o pão de cada dia faltar para os meus filhos, para a minha família, isto é um bem. E me é lícito fazer isto de acordo com a palavra do Senhor do sábado, que é Cristo, e não a igreja adventista do sétimo dia, não Moisés. É lícito. Eu estou agora fundamentado pela palavra daquele que afirmou ser e é Senhor do sábado. Ou seja, ele está acima do sábado. Ele não está sob as ordenanças, as normas, as regras do sábado. E digo mais, um dos motivos pelos quais o nosso Senhor foi crucificado foi ele ser acusado de ser o quê? Transgressor do sábado. Nós vemos isso nos evangelhos. E por que será? E por que cargas d'água, aquele que afirmou ser o Senhor do sábado, foi acusado de ser o transgressor do sábado? Porque ele não observava, como ele mesmo diz, eu sou o Senhor do sábado, ou seja,
Eu não estou sob as ordenanças do sábado. Será que vocês não entendem isso? Eu sou o Senhor, eu criei esse dia. Ele deve servir a vocês, humanos. O sábado foi criado para a humanidade, estabelecido para o homem, em função do homem, em prol do homem, por causa do homem. É isso que Jesus tem tentado incutir na cabeça de todo adventista do sétimo dia hoje, exatamente agora, nesse exato instante. É isso que Jesus tem tentado incutir no coração de todos. Lembrem-se disso, meus filhos. Eu não estou sob o sábado, eu estou sobre o sábado, eu sou o Senhor dele. Aí vem os fariseus e acusam Jesus, esse homem é transgressor do sábado. Dentre outras coisas, ele é transgressor do sábado, ele não obedece o sábado, tem que morrer, tem que ser enviado para a cruz. Isto é uma evidência de que Jesus não estava nem aí para as ordenanças sabáticas, especialmente aquelas que foram criadas, produzidas pelos fariseus. Porque Jesus sabia que nem eles guardavam o sábado conforme a letra da lei, nem eles. E Jesus citou isso naquele episódio da cura de um homem da mão ressequida, quando ele disse o seguinte, olha, quando o animal de vocês cair numa cova, vocês não vão lá empreender todo o esforço, se utilizar de todo o recurso possível que vocês têm à mão para tirar o animal de lá? Agora vocês querem me condenar por eu curar um homem, fazer o bem para um homem que está precisando ser curado? Ora, bolas, tem uma coisa em mente. A humanidade para Deus tem muito mais valor do que o animal. Tá certo tirar o animalzinho de lá do buraco no sábado, mas tá muito mais certo, aos olhos de Deus, curar um homem no dia de sábado, fazer o bem para um homem no dia de sábado. E para encerrar este vídeo, porque eu ainda vou continuar falando sobre o sábado no próximo vídeo, eu digo o seguinte, por que eu disse que eu faria uma espécie de teologia reversa do sábado? Porque, veja, o mandamento, a lei, para a qual Jesus prestava atenção era esta, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu sou obrigado a amar a Deus com tudo que eu sou e tudo que eu tenho. E amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Isso quer dizer que eu não posso amar o meu próximo se eu antes não amar a mim mesmo. Se eu não amar a mim mesmo, eu não posso amar o meu próximo. Por quê? Conscientemente, eu não desejo o mal para mim mesmo. Conscientemente, em sã consciência, eu não planejo o mal para mim mesmo. Em sã consciência, eu não projeto o mal para mim mesmo. Em sã consciência, eu não busco o mal para mim mesmo. Em sã consciência, eu não procuro o mal para mim mesmo, porque eu me amo. Eu me amo e não posso viver sem mim. Brincadeira. É o que diz a música do Ultraje, né? Mas veja, eu tenho que me amar. Em sã consciência, eu tenho que me amar. Eu tenho que gostar de mim. Porque se eu não gostar de mim, se eu não me amar, eu jamais poderei amar verdadeiramente o outro. Entendem? Entendem? Então veja, quando eu me amo a tal ponto de que eu não posso, veja bem, eu não posso abdicar de um trabalho no sábado, porque senão eu vou passar fome, vou passar necessidade, os meus filhos vão passar necessidade, a minha mulher vai passar necessidade, a minha família vai passar necessidade. Quando eu me amo, né, a este ponto de não poder me abdicar de uma atividade profissional no sábado, porque senão eu vou passar necessidade nesse mesmo dia, eu vou me meter em sérios problemas, alguns males me acometerão justamente por conta disso. Então, logo, veja bem, logo, me é lícito lançar mão daquilo que produzirá o meu bem, porque eu me amo, eu tenho que amar a mim, para poder amar o meu próximo. Eu não posso abrir mão de produzir o bem na minha vida, na vida daqueles que dependem de mim, só porque é sábado. Jesus está deixando bem claro o seguinte, olha, é lícito nos sábados fazer o bem. Ou seja,
O bem não pode ser interrompido. A produção do bem, a prática do bem, o mundo precisa do bem. O bem não pode descansar no 7º dia da semana. Seja ele de que natureza for, o bem não pode descansar. O bem não pode cessar. Nós temos que produzir o bem, o bem, o bem, o bem. Porque Deus é o sumo bem. E no final das contas, o bem reinará. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus por conta disso. Entendem? No próximo vídeo eu vou falar de Isaías 66. Porque muitos adventistas também lançam mão deste texto para dizer o seguinte: olha, o sábado é tão eterno, mas tão eterno, que na nova terra nós vamos guardar o sábado. Será? É isso que nós vamos ver no próximo vídeo. E eu espero que o vídeo de hoje, nosso estudo de hoje, nossas reflexões de hoje, possam ter servido para ampliar o seu entendimento sobre essa questão, ampliar mais ainda o seu entendimento sobre essa questão do sábado, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém.